Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe. Venha fazer parte da família ICEGEC. Nunca é tarde para ser feliz. Nós temos uma declaração tão surpreendente do salmista quando ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, vivemos em um mundo cercado de perigos, vivemos em um mundo cheio de poços, de lama, de atoleiros, e muitas pessoas nestes dias têm se encontrado imobilizados nesses poços. Mas aqui nesse texto bíblico nós podemos ver um homem que estava neste poço, mas que foi tirado desse poço. Era um poço de perdição, ele diz. Era um poço que aparentemente aos olhos humanos não tinha saída, porque era um tremedal de lama, é o que ele diz. Mas ele diz que Deus tirou ele desse poço e colocou os pés dele sobre uma rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é Jesus. Deus tem uma rocha e o nome da rocha de Deus é Jesus. E Jesus pode firmar os teus passos, direcionar os teus passos e te fazer um vencedor. Você precisa conhecer Jesus. Eu sou o pastor Silosmar. Este é um programa da ICEGEC, uma igreja célula.